Saudações pessoal da Varanda do Conhecimento, bem-vindos a mais um vídeo e desta vez falaremos de limite e continuidade para funções de duas variáveis. Vejamos a condição de continuidade para uma função de duas variáveis. Nós diremos que uma função de duas variáveis é contínua num determinado ponto x0, y0 se o limite desta função naquele ponto existir e for igual ao valor da função no determinado ponto. Ou seja, temos que determinar o limite e verificar se este limite é igual ao valor da função naquele ponto. Vejamos a seguir um exemplo para melhor compreender. Temos aqui uma função de duas variáveis, f de x e y, que é igual a x seno de 1 sobre y, sempre que o y é diferente de zero, e é igual a zero sempre que o y for igual a zero. Nós queremos estudar a continuidade desta função neste ponto aqui. Vejamos como resolvemos. O primeiro passo é determinar o limite da função neste determinado ponto. Então, nós teremos que fazer o limite, calcular o limite desta função aqui quando x tende a zero e y tende a zero. Temos aqui essa determinação. Nós pretendemos calcular o limite da função quando x tende a zero e y tende a zero. Bom, temos aqui uma função seno, tá? Temos a função seno vezes o x. Para resolvermos, ou seja, para determinarmos o limite desta função, deste tipo de função em específico, funções que envolvem seno e cosseno, nós temos que nos lembrar das propriedades das funções trigonométricas. Então, como é que vamos resolver isso? O primeiro passo é analisar essa parte do seno, simplesmente. Vamos pegar aqui o seno, está aqui, e é só lembrarmos que o seno está sempre entre menos 1 e 1. O passo a passo é esse. Pegar a parte que tem seno e lembrar que está sempre entre menos 1 e 1. Não interessa o que vem aqui dentro. Sempre o seno estará entre menos 1 e 1. Também serve para cosseno. Ok. Feito isto, conseguem ver que nós temos um x a multiplicar o seno. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar toda esta expressão pelo x. Então, multiplicamos aqui por x, vai ficar menos x. Multiplicamos aqui e fica deste jeito. E, por fim, multiplicamos o 1 por x e fica assim. Depois de multiplicarmos, nós conseguimos ver que obtivemos esta expressão que nós queremos calcular o limite. Então, agora só temos que calcular o limite de cada termo da nossa desigualdade aqui. Então, vamos calcular o limite deste, está aqui, o limite desta parte intermédia, que está aqui, e o limite do x, que está aqui. É claro que deve tender para este ponto inicial. Então, já escrevemos aqui. Depois disso, o que nós faremos? Só temos que determinar. Esse limite aqui conseguimos calcular facilmente. É só substituir o x por zero, ou seja, o primeiro limite dá zero. O segundo limite é complicado, vamos deixar de lado. Mas este terceiro limite também é fácil, é só substituir o x por zero. Então, também dá zero. Ok, já temos esta expressão. Conseguimos ver que este limite está entre 0 e 0. Então, é evidente que se o limite, este limite aqui está entre 0 e 0, o próprio limite vai ser igual a 0. Então, é assim que resolvemos este limite aqui. Calculamos facilmente aplicando o teorema do confronto, o teorema de Cauchy. Então, espero que tenham entendido a determinação do limite. Feita a determinação do limite, vamos determinar o valor da função naquele aqui. A função é esta. Nós queremos f de 0, 0, ou seja, o valor da função neste ponto. Aqui será igual.
nós temos que analisar aqui. Percebam, quando y é diferente de zero, nós usamos isto. Mas sempre que o y for igual a zero, e vejam só, aqui o y é igual a zero. Dizem que sempre que o y for igual a zero, o valor da função será zero. Então, não importa se o x é 1, é 2, é 3, desde que o y seja zero, para esta função aqui, o valor da função será igual a zero. Então, o valor da função no ponto 0, 0 será zero também. Então, já determinamos o limite e o valor da função neste ponto. Vamos tirar a conclusão. Vamos aqui, o limite deu zero e o valor da função deu zero. Conseguimos ver que o limite é igual ao valor da função. Como o limite é igual ao valor da função, nós podemos concluir que a função é contínua neste ponto. Então, é assim que se determina se uma função é contínua ou não num determinado ponto. Lembrando que este vídeo não é muito para ensinar o limite, mas sim para ensinar a condição de continuidade, verificar se uma função é contínua ou não. Teremos outros vídeos em que ensinaremos a calcular, ou seja, determinar o limite das funções de duas variáveis. Mas para este vídeo, o foco é mesmo estudar a continuidade. Chegamos ao fim deste vídeo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Deixe o seu like aqui no vídeo, que isso nos ajuda a aparecer mais no YouTube. Subscreva-se no nosso canal, siga-nos na página do Facebook e caso tenha mais dúvidas, é só clicar aí no link do WhatsApp que vai direcioná-lo ao grupo da Varanda do Conhecimento. Então, muito obrigado, até a próxima.